Tal? Saludos a todos. Bueno, nuestras clases de hoy nosotros vamos a ver cerca del pretérito perfecto de subjuntivo, que como todos los verbos de subjuntivo no trae la certeza de nada, pero dudas, sentimientos, deseos, y vamos a ver las características principales de ese verbo. Bueno, las características del pretérito perfecto de subjuntivo. Es un tiempo compuesto del subjuntivo que expresa hechos pasados que no se han verificado, pero se dan como posibles hasta el instante del habla. Expresa sentimientos, dudas, hipótesis, deseos, probabilidades, opiniões negativas. Bom, pessoal, aqui nós temos as características principais do pretérito perfeito subjuntivo. Bom, pretérito já traz a ideia de passado, então nós já sabemos que é um verbo no passado, e subjuntivo já sabemos que traz a ideia de dúvida, né? Então, como nós já vimos o presente do subjuntivo, agora estamos vendo o pretérito perfeito do subjuntivo, ou seja, o passado no subjuntivo. E o subjuntivo, como eu já disse, traz a ideia de dúvida. Esse verbo do pretérito, ele traz um tempo composto. O que isso quer dizer? Ele tem um verbo auxiliar e o verbo principal. E nós vamos entender como é que ele funciona, né? Como é que ele ocorre com a conjugação a partir dos seus elementos principais. Bom, mas antes disso, nós vamos ver o que eles expressam, né? O que esse verbo, quando ele vem nessa conjugação, qual é a ideia de expressão dele? Então, vamos aos exemplos. Temos aqui, me alegro que haya ganado su coche, indicando sentimento, né? Um sentimento de alegria. Vamos agora. Es posible que hayan pagado unos 100 euros por este livro. Ou seja, nessa frase aqui já traz a ideia de dúvida, né? Ou seja, como a dúvida, porque ele não sabe exatamente quanto foi, né? Então, ele já é utilizado apresentando uma dúvida aí. Outra frase, no creo que hayamos alcançado nuestro objetivo. Então, aqui traz a ideia de uma opinião negativa, né? Ele acha que não foi, não alcançou o objetivo desejado. Espero que los invitados aún no hayan llegado a mi casa, porque estou muito atrasada. Esse é um desejo. Então, como eu disse a vocês, o pretérito perfeito subjuntivo, ele não vai trazer algo certo. Por quê? Porque o subjuntivo não trata disso. Vai falar sobre algo no passado, né, ou sentimentos, e ele vai estar apresentando sentimentos de dúvida, de uma opinião que não é positiva e negativa, sentimentos de ideias de possibilidade, probabilidade, de desejos e etc. Tá bom? Vamos ver mais à frente outros exemplos. Bom, agora nós vamos ver como é que se forma a conjugação desse verbo. Então, esse verbo, ele vem com o verbo haver, né, que é o verbo haver em português, conjugado no presente do subjuntivo, adicionado ao particípio do verbo principal. Então, é um verbo super fácil de se conjugar. Primeiro, você vai ver só a conjugação do auxiliar. Por quê? Porque o verbo do particípio, o principal que vai estar no particípio, ele vai ser sempre igual. Então, vamos ver aqui. Para yo, se o verbo é de primeira pessoa, eu vou utilizar haya. Para tu, hayas. Para él, ella, usted, haya. Para nosotros, hayamos. Para vosotros, hayáis. Para ellos, ellas, ustedes, hayan. Né? Então, aqui sempre você vai observar que ele não muda. Nem para R, R e R. Todos iguais. Aí, vamos agora ao verbo principal que está no particípio. Como é que ele fica? Se ele é de primeira conjugação, a R, ele vai ficar ado. Então, temos aqui, haya estado, porque o verbo estar. Mas se fosse trabalhar, haya trabajado. Olha a terminação ado, né? Tener. Então, aqui, tener é o verbo de segunda conjugação, R, e venir, que é de terceira conjugação, IR. Observe que a terminação fica ok, ido, né? Então, o particípio para a segunda e terceira conjugação, eles não mudam. Então, tener, tenido, venir, venido. Muito simples, muito fácil essa conjugação.
Bom, aqui nós temos alguns verbos que são irregulares, né? O que são os verbos irregulares? É que quando você conjuga, né, ou então passa para o particípio ou gerúndio, ele sofre alterações. Então, aqui, veja que o verbo auxiliar ele continua igual, mas o particípio ocorre algumas mudanças. Então, vamos ver. O verbo hablar fica hablado, o verbo ler, leído, o verbo poner, puesto, o verbo hacer, hecho, o verbo volver, vuelto, e o verbo abrir, abierto, certo? Bom, vamos tentar entender aqui através de alguns exercícios. Relena los espacios con verbos en el pretérito perfecto de subjuntivo. No creo que hayas pagado la deuda. Então, aqui, ó, no creo, o verbo seria tu e a pessoa, né? Tu. E o verbo pagar. Então, como é que ficou? Hayas pagado. Verbo auxiliar de segunda pessoa singular, hayas. E o verbo de primeira conjugação, que é pagar, conjugado para o particípio, pagado. Então, no creo que hayas pagado la deuda. Próximo. Me alegra que los vecinos hayan viajado de vacaciones. Então, esse hayan viajado, por quê? Hayan é a conjugação do verbo auxiliar para a terceira pessoa plural. E viajado é o particípio do verbo viajar, né? Então, aí nós temos hayan viajado, que é o quê? A conjugação do verbo no pretérito perfeito do subjuntivo. Es posible que Juan haya bebido mi zumo de naranja. Então, nesse caso aqui, eu tenho Juan, então eu já sei que é a terceira pessoa, ele, terceira singular. Então, fica como haya. Beber é o verbo, então ficou bebido. Lembre que a terminação do particípio de segunda e terceira pessoa, terminação ido, né? Então, es posible que Juan haya bebido mi zumo de naranja. Dudo que vosotros hayáis vendido su casa de verano. Então, nesse caso, eu tenho vosotros, né? Então, aqui é o quê? Segunda pessoa plural. Então, como é que ficou auxiliar? Hayáis. E vendido, que seria o quê? Ó, o verbo vender. Então, terminação ido, porque está no particípio, certo? Observe cada frase dessa daí também as suas situações. Por exemplo, no creo que hayas pagado la deuda. E dá uma opinião de negação, né? Uma opinião negativa. A frase B diz: me alegra que los vecinos hayan viajado de vacaciones. Então, aí é o quê? Um sentimento, né? Um sentimento de felicidade. Es posible que Juan haya bebido mi zumo de naranja. Aí é o quê? Uma possibilidade, né? Já está dizendo, es posible. E dudo que vosotros hayáis vendido su casa de verano. Então, nesse caso aí, existe uma frase de dúvida, né? Então, observe que, primeiro ponto, vamos fazer uma recapitulação aí do que nós percebemos. É um verbo super fácil. Dentro de tudo que nós já estudamos, é uma só mesmo uma continuação, não se torna difícil, porque já vimos muito do que ele significa, né? Então, é pretérito, significa então que são ações passadas. Subjuntivo indica incerteza, então aí já nos dá um caminho, né? Como é que ele se forma? Então, nós vamos perceber através do verbo auxiliar no presente do subjuntivo, né? O verbo auxiliar haver, no presente subjuntivo, mais o particípio do verbo principal. E como é que se dá esse particípio do verbo principal? Bom, se ele é a primeira conjugação, terminação ado. Se ele é de segunda e terceira conjugação, terminação o quê? Ido. Então, não tem dúvida, é um verbo super fácil, não tem tanto problema em relação a ele, né? Não é tão difícil, mas requer estudo, tá bom? Então, eu espero que vocês estudem bastante, tirem as dúvidas, nós vamos ter o nosso encontro através do WhatsApp, então vejam direitinho. Se ficou alguma dúvida, procurem saná-las
E nós iremos dar continuidade aos estudos sobre subjuntivos nas próximas aulas, tá bom? Então, bons estudos, beijo e até a próxima.